Você já passou, em algum momento, uma situação de colisão empática? Que era um momento assim, você estava vivendo uma situação difícil com alguém, e aí você queria muito que essa pessoa te compreendesse, né? Te escutasse, te desse empatia. Só que do outro lado, aquela pessoa, ela estava achando que era você que tinha que compreender ela primeiro, porque ela estava precisando de muita empatia. E aí ficam as duas pessoas precisando de muita empatia e, e acabam nunca de fato se escutando, né? E isso é uma coisa que a gente conversa bastante, né? Quem é a primeira pessoa que tem que dar o braço a torcer? Se no âmbito pessoal isso já é algo desafiador, vocês imaginem quando a gente acredita como um grupo social que é isso que está acontecendo. E aí, eu queria fazer, né, esse vídeo, principalmente para as pessoas brancas que me acompanham o meu trabalho e são interessadas em comunicação não violenta. Que esse vídeo seja uma reflexão aqui pra gente. Por quê? Porque eu queria comentar um pouco o que está acontecendo lá no estado de Minnesota, né, mais especificamente na cidade de Minneapolis. Você deve ter visto que nessa cidade aconteceu o assassinato de um homem negro, o George Floyd, por um policial. E o que aconteceu é que o George Floyd aparentemente foi até uma loja e deu uma nota de $20 falsa. O que aconteceu foi que o dono da loja ligou e falou: olha, acabou de sair um homem daqui e eu acho que ele tá dando notas falsas. E os policiais foram, pegaram ele e sufocaram ele até a morte com a justificativa de que ele estava sendo muito agressivo, né? E a gente, quem viu a filmagem, viu que ele ficou 5 minutos falando que ele não estava conseguindo respirar. Por favor, officer, me deixa respirar. E morreu. E o lance todo é que o George Floyd não é um caso isolado. Isso tem acontecido com muita frequência nos Estados Unidos, uma frequência muito superior do que deve ser tolerado. E a gente não pode deixar de traçar um paralelo que esse tipo de coisa também acontece aqui no Brasil com bastante frequência, né? Então a gente viu no ano passado um absurdo muito semelhante acontecendo no Extra, no Carrefour. A gente teve o caso da Ágata, o caso do João Pedro. É uma lista imensa de jovens negros que morrem por conta de uma ação policial, seja por bala perdida, seja porque estava fazendo algum tipo de operação ali no momento, né? Aqui no Brasil, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, 75% dos homicídios que acontecem no país são de jovens negros. Eu imagino que nos Estados Unidos deva ser algo similar. E aí vem a questão complexa, porque quando a gente está conversando com pessoas brancas, elas ponderam coisas que, em geral, machucam bastante as pessoas negras, né? Que não, mas veja, aqui no Brasil, 75% de jovens negros morrem, mas veja bem, aqui a nossa polícia é a polícia que mais morre. E a gente também tem a polícia que mais se mata. E aí a gente começa a criar um dilema, quando na verdade não é que a gente tem que resolver um ou outro, a gente tem que resolver os dois. Isso é um problema gravíssimo de segurança pública que a gente está enfrentando. No entanto, por conta dos históricos de ambos os países, a gente tem sim uma dívida com o povo negro, né? Pelo histórico de escravidão. Lá eles fizeram movimentos de direitos civis, mas até hoje você pode perceber, por inúmeros indicadores sociais, o porquê as pessoas negras têm menos patrimônio, menos renda, menos acesso à educação, menos acesso à saúde de boa qualidade, e tudo isso por conta de um histórico de opressões. E quando a gente está falando no nível social, né, então
as pessoas elas vieram ao longo dos anos fazendo diversos movimentos não violentos de posicionamentos quando esse tipo de assassinato estava acontecendo, diante desse monte de estatística que mostra que as pessoas negras sofrem opressões. Teve o movimento gigantesco Black Lives Matter, artista de Hollywood e tudo mais. E aí, mais um assassinato, e mais um assassinato, e mais um assassinato. E são coisas que, realmente, gente, se a gente parar pra pensar, são coisas que não aconteceriam com pessoas brancas. O que aconteceu com George Floyd não acontece com pessoas brancas. O que aconteceu com João Pedro não acontece com pessoas brancas. Então, João Pedro, o menino que foi assassinado dentro de casa, e aí os policiais entraram na casa, disseram que ainda encontraram ele com vida, pegaram o menino, levaram de helicóptero, o menino morreu lá. Agora, você imagina um menino do Leblon ser assassinado dentro de casa? E aí, na hora que os pais chegam em casa, falam, cadê meu filho? Não sei, os policiais levaram. Ele levou um tiro e foi levado. Primeiro que isso não acontece. Segundo que se isso acontecesse, parava tudo. Sempre que acontece alguma coisa assim com pessoas brancas, o Brasil inteiro para, todo mundo se envolve. Mas, de alguma maneira, nós, pessoas brancas, a gente já naturalizou quando isso acontece com pessoas negras. E isso é o que o pessoal lá de Minneapolis está falando que não vai mais dar para acontecer. E eles estão queimando prédio, jogando bomba, eles estão, sim, se arriscando, eles estão, sim, sendo violentos. Agora, o único questionamento que eu quero fazer agora é: como é que o governo está respondendo a essa violência? O governo está dizendo assim, se isso continuar, a gente vai mandar o exército para lá. O exército americano, que é o exército mais poderoso do mundo. Quem está fazendo essas manifestações, embora eles estejam incendiando tudo, são civis. Então, está acontecendo, os brancos acham que é uma questão de colisão empática, certo? Ei, agora que você tá estourando aqui minhas coisas, não pode. Você tem que ser pacífico. Só que quem que tem que ser mais empático? De quem que a gente deve cobrar a não violência nesse momento? De quem oprime ou de quem é oprimido? Não é muito louco isso? Falar assim, não, cara, mas como é que você pode apoiar uma pessoa que tá tacando fogo num prédio? Puta, é claro que eu não queria que essa pessoa estivesse tacando fogo num prédio. Mas por que será que ela tá tacando fogo nesse prédio? Não é só pelo George Floyd. É por uma lista imensa de casos como esse. De pessoas que foram assassinadas à luz do dia por quem devia estar defendendo elas. E, de novo, isso não quer dizer que a gente deva demonizar os policiais. Claro que não. Eles podem prestar um serviço de segurança pública. Eu confio que sim. As condições de trabalho dele também não são as melhores. Quer dizer, eu nem sei como é que é lá nos Estados Unidos, mas aqui eu sei que não é. Mas uma coisa não exclui a outra. E, de alguma maneira, os policiais estão representando também o Estado. O papel deles é proteger, é trazer segurança. E quando começa a ter essa sequência de assassinatos vindo pelo Estado, a gente tem que pensar quem é que está mais em condição de oferecer empatia agora. E lá nos protestos que estão acontecendo em Minneapolis, não tem só pessoas negras, não. Tem muitas pessoas aliadas brancas. E quanto mais pessoas aliadas brancas essas pessoas negras tiverem, menos eles vão precisar queimar prédio. Porque mais a gente vai tornar a pauta do racismo uma pauta séria na nossa sociedade. Olha, isso aqui não pode mais existir. A gente tem que todo mundo tá olhando a importância da igualdade racial. Então, esse é o meu ponto, assim. Não é uma questão de eu estar defendendo a violência. É uma questão de vamos analisar a situação de uma ótica mais ampla e vamos pensar por que tem muita gente que não acha absurdo o Trump falar que ele vai enviar o exército americano para combater isso. Olha a
assimetria de poder, né, nesse momento. Então, quando existe esse momento de colisão empática, a gente tem que sempre pensar quem é que está em mais ou menos condição de oferecer empatia. E no âmbito pessoal, né, a gente, dentro da sociedade, a gente também pensar qual é o meu papel. Eu estou em mais ou menos condição de oferecer empatia por quem nesse lugar? Eu quero só manter o status quo? Então, assim, eu tô vendo que as pessoas negras, elas estão tentando muito pela internet, elas estão tentando através de uma série de movimentos pacíficos, e elas estão tentando, não é de hoje, não é só quem tá vivo nessa geração, é de gerações e gerações anteriores, eles estão tentando muito fazer a gente acordar e escutar o que é que eles estão pedindo. Então, eu acho que agora é o momento da gente ajudar as pessoas a se conscientizarem sobre ser antirracista. Inclusive, tem um livro... Poxa vida, aqui o livro. Maravilhoso. Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Eu acho que se eu não tivesse lido esse livro e conversado com tantas pessoas que hoje são amigos meus e que são pessoas negras e que me ajudaram a entender o meu papel na sociedade, eu não teria parado para fazer esse vídeo. Então a gente não pode ficar sem se posicionar quando uma coisa dessas acontece. A gente como branco e querendo que o mundo mude, que o mundo seja um lugar menos violento, menos desigual, mais justo. Então, vamos olhar a situação de uma maneira mais ampla, tá bom? Se a gente tem colisão empática na nossa vida pessoal e já é difícil, imagina quando a gente acha, só branco acha que isso é uma colisão empática, tá? Porque tem uma, como eu acho que deve ter ficado claro nesse vídeo, tem uma assimetria enorme, tá bem claro aí quem é o opressor e quem é o oprimido. Mas nós brancos, como a gente não sofre na pele o que os negros sofrem, a gente acha que tá pau a pau a situação. Mas enfim, vamos abrir nossa cabeça, principalmente a gente que quer praticar comunicação não violenta. A gente precisa complexificar o nosso discurso. A gente não pode sair por aí achando que todas as pessoas estão no mesmo lugar e nas mesmas condições para oferecer empatia um pelo outro. E, bom, segue os comentários aqui embaixo se vocês quiserem comentar sobre isso, tá bom? Estamos abertos para o diálogo, como sempre.